Olá, eu sou Samuel Sávio e estou aqui para falar sobre o processo judicial eletrônico. Neste vídeo, veremos como citar a devedora através da rotina de dar ciência às partes no PJE. Agora que o processo alcançou a fase de execução, é necessário, antes de mais nada, citar a devedora para pagamento. Desta forma, o usuário vai direcionar o processo, que encontra-se na caixa Análise de Execução, para dar ciências às partes. Após transcorrida esta rotina, o processo volta à caixa Análise de Execução. Veja no fluxo que nas três fases encontramos a caixa Dar ciências às partes, tendo em vista que esta tarefa pode ser necessária em qualquer das fases em que o processo se encontre. Porém, os procedimentos são os mesmos, independente da fase. Assim, neste vídeo, utilizaremos como exemplo um processo na fase de execução. Tomando como exemplo um processo que se encontra em análise de execução, vamos clicar em Abrir tarefa. Agora, o usuário deve selecionar Dar ciências às partes em Próxima ação e, por fim, clicar em OK. Verifique que agora o sistema informa que o processo encontra-se em Preparar comunicação, que é um subfluxo de dar ciência às partes, como pode-se notar aqui. Estas são as abas de andamento da tarefa. Perceba que inicialmente nos encontramos no andamento Escolha dos destinatários. De acordo com o desenvolvimento desta tarefa, será destacado, nestas abas, o procedimento corrente. Aqui encontramos as partes do processo. Neste momento, como já foi dito, é preciso selecionar os destinatários. Ao clicar nesta seta, ao lado de cada polo, será expandida a árvore com todas as partes relativas ao polo. O usuário deve clicar na parte desejada ou no polo, inserindo assim todas as partes referentes a este polo. Selecionadas as partes, é preciso agora informar a espécie de comunicação, que pode ser ofício, intimação, mandado, edital ou notificação. O meio da comunicação ou forma que esta comunicação será enviada ao destinatário pode ser por diário eletrônico, via sistema, assemelhando-se a um e-mail, correios, central de mandados, via oficial de justiça, ou cartas. Por fim, o usuário deve selecionar o prazo. Esta tarefa deve ser efetuada para todas as partes. Vamos aqui simular, escolhendo para uma das partes a comunicação via notificação e como meio será colocado correios. E para a outra parte será determinado mandado para comunicação e central de mandados para meio de comunicação. Para o caso de envio por mandado, é preciso que o usuário preste atenção na determinação da central de mandados mais adiante. Verifique na aba de andamento que agora precisamos definir os endereços. Ao clicar neste ícone, o sistema nos apresenta a relação de endereços relativo à parte a ser selecionado. Agora, o usuário seleciona os endereços desejados e clica em Seleciona endereços marcados. Perceba que agora o sistema sinaliza que essa tarefa foi efetuada com sucesso, porém é preciso efetuar a mesma tarefa para todas as partes, definindo todos os endereços. Veja que agora a aba de movimento nos informa que estamos no momento de preparação de ato. Para isso, o usuário deve clicar neste ícone de cada parte selecionada à comunicação. Agora, o usuário deve definir o instrumento de comunicação, se este será um documento do processo ou um documento novo. Optando por documento do processo, o sistema permite que um documento existente no processo seja o próprio instrumento de comunicação, por exemplo, usar o próprio despacho. Já optando por documento novo, o sistema oferece ao usuário modelos de instrumento de comunicação,
pré-gravados para que seja utilizado, ou seja, modelos padrão. Por questão de didática, vamos utilizar para esta primeira parte um documento do processo. Veja que ao selecionar esta opção, o sistema apresenta a relação com os documentos inseridos no processo, para que o usuário, clicando neste ícone, possa selecionar o mesmo e em seguida clicar em confirmar. Depois, clicar em próximo. Terminado o ato da primeira parte, vamos ao ato da próxima, clicando em seu ícone correspondente. Para esta parte, vamos escolher um documento novo, selecionar o modelo e em seguida clicar em confirmar. Para finalizar, clicar em próximo. Agora, a aba de andamento nos informa que estamos na etapa de escolher documentos vinculados e finalizar. Para esta opção, precisamos esclarecer um detalhe. No momento em que é feita a vinculação de um documento do processo a este ato de comunicação, caso a comunicação tenha sido produzida com marcação de prazo, então este documento torna-se indisponível para consulta de todas as partes e público externo, até que o prazo assinalado tenha sido transcorrido. Portanto, cuidado no uso dessa ferramenta. Agora, o sistema aguarda a assinatura digital do usuário. Como selecionamos uma das espécies de comunicação via mandado, ao final do procedimento de preparar comunicação, o sistema envia o processo à caixa Selecionar Central de Mandado, que é subfluxo da caixa Dar ciência às partes. Verifique. Aqui, o usuário deve ter cuidado ao selecionar a central para que o mandado seja destinado à central correta. Ao final, o usuário clica em Prosseguir. Assim como escolhemos a central de mandado para a comunicação enviada por oficial de justiça, também devemos imprimir correspondência para as comunicações que serão enviadas pelos correios. Para tanto, devemos localizar o processo na caixa de tarefa Imprimir correspondência. Na sequência, abrir tarefa do processo. Após imprimir a correspondência, o usuário deve clicar em Concluir, finalizando desta forma a tarefa de dar ciências às partes. Após isto, o processo volta à caixa Análise de execução. Vimos agora como preparar uma comunicação dentro do PJE através da tarefa de dar ciência às partes. Aguardo você no nosso próximo vídeo com mais informações. Até lá!